amigo, professor também do curso Aprovação de muitos anos atrás, meu colega, advogado da União, né? Um grande mestre de administrativo, autor de vários livros, mas que infelizmente a gente não consegue colocar ele na grade diária nossa, porque ele é professor de universidade, professor da magistratura, professor de vários cursos da área jurídica, né? Mas vira e mexe ele por uma questão de amizade, de prazer, pega uma turma às vezes de manhã, às vezes metade, às vezes quando ele tem disponibilidade vem numa revisão de véspera, né? Estava almoçando com a família, trouxe as crianças, as filhas dele, que inclusive cada dia está mais bonita. Meu filho agradece por você cuidar bem dela, né? Meu filho agradece. Depois eu vou ver lá com a do Sérgio, né? Vocês que têm cabrita, meu bode que está pastando, né? Vocês fiquem espertos aí. Eu só tive filho macho, você e o Sérgio abrem o olho, né? Eu só falo assim, ó, cuida bem, serva direitinho, que eu tô ensinando meu filho, né? Fica tranquilo. Cabra macho, pô, cabra macho, né? Então eu quero pedir a vocês aí uma salva de palmas, professor Marcos Bittencourt, advogado da União. Cara. Obrigado. Só botar na cabeça. Isso. Vai dar certo, vai dar certo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aqui? Então quer dizer que amanhã é o dia da vitória, certo? Primeira coisa que nós temos que nos preocupar aqui em termos de concursos públicos, e eu me identifico com vocês e muito nesse aspecto, já estive na mesma posição de vocês, tive sucesso, assim como vocês vão ter amanhã. Você tem que chegar de cabeça erguida amanhã para fazer uma belíssima prova. E para isso, tem que saber muito bem a parte ali de direito administrativo. O programa de vocês é razoavelmente extenso e o cuidado que você tem que ter em termos de direito administrativo, nessa nossa rápida revisão principalmente, é para nós trabalharmos ali, por exemplo, parte de licitação. Cai na licitação no programa de vocês ou não cai? Nós temos esse tipo de preocupação. Mas só de pensar na lei 8666 de 93, já acaba perdendo o fôlego muitas vezes, né? Parece realmente uma lei diabólica. Tem o número da besta ali no meio, né? Porque parece que não acaba mais. Só que, prestando atenção muitas vezes em provas anteriores, você começa a chegar à seguinte conclusão: chutando baixo, de 50% a 60% das questões que são elaboradas para um concurso público sobre licitação dizem respeito à parte de dispensa e inexigibilidade. Algo fácil, algo tranquilo, e nós vamos transformar uma questão de média dificuldade numa questão fácil, numa questão acessível. Então veja aqui o seguinte: a administração pública, como vocês sabem muito bem, está obrigada, como regra, a realizar licitação para contratar obras, compras, serviços e alienações. Mesmo quando a administração pública está se desfazendo de bens que para ela não têm utilidade, mesmo assim tem que realizar licitação. Mas quando nós tratamos a respeito disso no texto da Constituição, nós encontramos ali no artigo 37, inciso 21, o seguinte: ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então existem casos onde o administrador público não está obrigado a realizar licitação. São as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Então, por exemplo, quando você vai analisar a lei 8666 de 93, que trata ali a respeito de licitação e contratação administrativa, no artigo 17, inciso 1º e 2º, e no artigo 24, basicamente, vocês encontram as hipóteses de dispensa de licitação. No artigo 25, você encontra as hipóteses de inexigibilidade. A pergunta mais comum que eles vão fazer em prova é a seguinte: qual é a grande diferença entre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade? Muito simples. Nas hipóteses de dispensa, o administrador público, se quisesse, até poderia realizar licitação. Mas normalmente falta o pressuposto jurídico. Se ele realizar a licitação, prejudica o interesse público. Então, muitas vezes, por exemplo, numa hipótese de guerra, numa hipótese de calamidade pública, realizar a licitação prejudica o interesse público. Então, é uma situação de dispensa.
Por exemplo, nós vamos entrar em guerra com a Argentina. Os nossos soldados precisam de alimentos. Você vai fazer licitação para comprar alimentos? A gente vai perder a guerra. Então, notem, aqui você justifica com uma hipótese de dispensa e faz uma contratação direta. Até seria possível realizar uma licitação. Era possível a competição, mas não vale a pena, prejudica o interesse público. E ali no artigo 17, inciso 1º e 2º, no artigo 24, basicamente, hipótese de dispensa, vocês vão encontrar um rol taxativo. São apenas as hipóteses previstas em lei e está acabado. Agora, nas hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25, nem se quiser o administrador público pode realizar licitação. Porque, como diz o artigo 25, nas hipóteses de inexigibilidade, é inviável a competição, é impossível a competição. Então, nesse caso, meus amigos, nós encontramos no artigo 25 um rol meramente exemplificativo. Outras situações onde for inviável a competição, você também, nesse caso, não realiza licitação. Justifica inexigibilidade. Agora, a questão mais difícil que eles podem fazer na prova a respeito de dispensa e inexigibilidade é a seguinte. Eles mencionam uma determinada situação e vão perguntar para vocês, essa é uma hipótese de dispensa ou essa é uma hipótese de inexigibilidade? Se você tentar decorar as hipóteses de dispensa, você fica louco, porque são mais de 30 hipóteses de dispensa previstas em lei, e todo ano eles criam uma nova. Mas vejam só, são apenas 3 hipóteses de inexigibilidade. Se você decorar as 3 hipóteses de inexigibilidade, o que não for uma dessa hipótese pode ser provavelmente uma situação de dispensa. Então nós vamos transformar uma questão de média dificuldade numa questão fácil, mais acessível. Então vamos decorar agora as 3 hipóteses de inexigibilidade. O que não se encaixar aqui, provavelmente é uma situação de dispensa de licitação. Primeira hipótese de inexigibilidade. Lembrem-se, bem único ou fornecedor exclusivo. Vejam como é inviável a competição. Bem único ou fornecedor exclusivo. Se você tem um único fabricante, um único fornecedor, às vezes na cidade, no estado, no país, na galáxia, um único fabricante que produz um determinado bem, que satisfaz a necessidade da administração, você vai realizar a licitação? Não vai realizar. É inexigível. Por quê? Porque é inviável a competição. Então teve um aluno que uma vez, os melhores exemplos são dados pelos alunos, né? E eu sempre acredito, né? Boa fé a gente presume. Um aluno falou há 10 anos atrás que trabalhava numa empresa farmacêutica. E ele dizia o seguinte: era a única empresa farmacêutica no Brasil que produzia ferro injetável. O que seria ferro injetável? A pessoa está passando por uma anemia profunda. Não basta comer fígado cru de manhã cedo, né? Precisa de ferro na veia. Então, nesse caso, se um hospital público precisa desse produto, irá fazer uma contratação direta com esta única empresa. Justifica inexigibilidade. Todo mundo entendeu? Primeira hipótese de inexigibilidade. Segunda hipótese de inexigibilidade. Lembrem-se, serviços técnicos de notória especialização. Serviços técnicos de notória especialização. Então notem como é inviável a competição. A administração pública precisa de um trabalho intelectual que ainda deve ser apresentado. Um serviço técnico de notória especialização. Ali no artigo 13 da Lei 8666 de 93, vocês vão encontrar vários exemplos. Por exemplo, restauração de obras de arte. É um serviço técnico de notória especialização. Cursos, treinamentos, serviço técnico de notória especialização. Muitas vezes, uma determinada causa judicial. Um caso específico onde tem uma peculiaridade. Então você vai contratar um advogado que tenha notória especialização nesse setor. Vejam, é inexigível, é inviável a competição. Você não tem como avaliar antecipadamente
qual será o melhor trabalho intelectual que ainda deve ser apresentado. Imagine, é muito comum isso dentro da administração pública. A administração às vezes precisa de um parecer de um jurista famoso para justificar uma causa sua. Então imagine lá, pega um bambambam na área do direito administrativo, pega o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo. Né? O que acontece? Ele vai ser contratado para redigir um parecer que favorece o interesse da administração pública. Então, nesse caso, é inviável você fazer qualquer tipo de competição. É uma hipótese de inexigibilidade. Só atenção com o seguinte: serviços de publicidade você também poderia encaixar como uma hipótese de inexigibilidade. Só que no passado houve muito abuso nessa área. Muitas vezes aquele publicitário que era, durante a campanha, um marqueteiro do governante, ele era contratado com uma hipótese de inexigibilidade. E ocorria, nesses casos, superfaturamento. Então, prestem atenção no seguinte: em termos de serviços de publicidade, a administração pública está obrigada a realizar licitação. Não pode justificar como inexigibilidade. E, finalmente, a terceira hipótese que nós encontramos ali de inexigibilidade: contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que seja consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então é muito comum, às vezes, quando um prefeito quer comemorar o aniversário da cidade, irá contratar um profissional do setor artístico. Tem alguém aqui do interior do Paraná, por exemplo? Né? De onde você é, meu amigo? Desculpe. Marechal Rondon. Né? Você sabe quando é o aniversário de Marechal Rondon? 25 de julho? Está perto, está perto. Então vejam só, quantos anos vai comemorar Marechal Rondon? 62. Um bom filho de Marechal Rondon. Né? Sabe tudo da cidade. O que o pessoal gosta de ouvir lá em Marechal Rondon? Né? Para dar uma festa em praça pública? Jazz, sertanejo. Surpresa para mim. Surpresa. Sertanejo. Quem que ele vai contratar? Vejam, tem que ser um profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Quem que eles vão contratar? Eu estou um pouco fora desse sertanejo universitário, né? Tonico Tinoco faleceu, coitado, né? Tonico Tinoco não dá. Eu lembro que domingo sempre tinha aqueles programas na televisão, né? Música sertaneja. Eu lembro As Marcianas. Nunca mais ouvi falar nas Marcianas. Acredito que voltaram para o seu planeta. Né? Provavelmente. O que vão ouvir? Vitor e Léo, né? Michel Teló. Né? Então vejam. Justifica é uma hipótese de inexigibilidade. Você não tem como saber qual será o melhor show. Não deixa de ser, de certa maneira, um trabalho intelectual que você tem que apresentar. Então, eu lembro que, até antigamente, eu sou professor na Escola de Magistratura Federal, o pessoal que está se preparando para o concurso de juiz federal, e antigamente as aulas eram ali na Voluntários da Pátria. E era numa época que ainda podia fazer showmício antes das eleições. E uma vez tive que terminar, ali perto da Praça Osório, eram as aulas, tive que terminar a aula mais cedo, porque quem estava fazendo um showmício era o saudoso Vando. Né? Então, vejam só, não tenho como me comparar em termos de carisma, brilho, voz, beleza, com o nosso saudoso Vando. Né? Até antes do seu falecimento, ele já era consagrado pela opinião pública e também pela crítica especializada. Muitas vezes, prefeituras no interior de São Paulo contratam a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo. Então, também aqui, mais uma ideia para vocês lembrarem em termos aqui de contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que seja consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então, vejam, meus amigos, para lembrar amanhã e acertar mais algumas questões na prova, quais são as 3 hipóteses de inexigibilidade? Bem único ou fornecedor exclusivo. Você lembra do ferro injetável. Segunda hipótese, serviço técnico de notória especialização. Lembra de um parecer de um jurista famoso? E a terceira hipótese, contratação de profissional do setor artístico. Os rapazes podem lembrar da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo, as moças podem lembrar do Vando. Né? Você junta a emoção com a razão, não esquece mais a matéria. Claro aqui, pessoal, lembrem-se do seguinte, também no programa de vocês trata de modalidades de licitação.
As modalidades de licitação, normalmente nós vamos encontrar aonde? No artigo 22 da Lei 8666 de 93. Então ali nós temos concorrência, tomada de preços, convite, concurso. Vejam, concurso aqui é para escolha de um trabalho científico, técnico, artístico. Não é a mesma coisa que concurso público para provimento de cargos ou empregos. E também nós temos ali a previsão da modalidade de leilão. Agora, na Lei 10.520 de 2002, vocês vão encontrar ainda uma sexta modalidade, a modalidade de pregão, na aquisição de bens ou serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da futura contratação. Então, tomando um pouco de cuidado nesses detalhes de licitação, não precisa ler a lei integralmente, porque nem o programa exige. O programa dá uma ênfase em modalidades e também dispensa em inexigibilidade. Certo, meus amigos? Um outro ponto que eu também gostaria de tratar com vocês aqui, rapidamente na nossa revisão, faz parte do programa e é muito fácil elaborar provas a respeito disso. Responsabilidade extracontratual do Estado. É um tema importante e nós temos que prestar um pouco de atenção nisso, porque ao mesmo tempo, quando nós falamos a respeito de responsabilidade do Estado, nós fazemos uma revisão de vários outros pontos da matéria que caem na prova. Então, lembrar em primeiro lugar do seguinte: se vocês souberem uma frase mágica, até 95% das questões sobre responsabilidade extracontratual do Estado, você acerta em qualquer concurso. Sempre deixo ali uma válvula de escape de 5%, tá? Mas é uma frase que é a regra geral da responsabilidade do Estado no Brasil. Lembrem-se do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 6º do artigo 37. Nós adotamos como regra a teoria do risco administrativo. É uma responsabilidade objetiva do Estado. Você simplesmente tem que demonstrar que houve uma ação por parte do Estado que acabou causando um prejuízo no seu patrimônio. Se você conseguir demonstrar o nexo de causalidade, a ação por parte do Estado foi determinante para causar um prejuízo no seu patrimônio, você consegue a indenização. A responsabilidade objetiva, lembrem-se, independe da demonstração de dolo ou culpa do agente público, para que a vítima consiga sua indenização. Qual é esta regra mágica que você, sabendo, vai acertar as questões amanhã na prova? Parágrafo 6º do artigo 37. Diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade, assegurado o direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa. É uma frase, mas também não é uma frase curtinha, né? Não é ó, auê, aí, ó, né? Não, é um pouquinho mais longa. Mas para acertar também 95% das questões, vale a pena. Vamos analisar esta frase, e daí ao mesmo tempo eu vou repetindo para vocês. Quem trouxe a Constituição, não precisa mexer, apenas acredita em mim, estamos juntos nessa. Parágrafo 6º do artigo 37. Primeiro, quem responde objetivamente com base no parágrafo 6º do artigo 37? Ali diz, as pessoas jurídicas de direito público. Pergunto para vocês, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Em primeiro lugar, nós lembramos de direito constitucional, nós lembramos das entidades federativas. Você lembra do artigo 18 da Constituição? União, Estados, municípios e Distrito Federal. São pessoas jurídicas de direito público. Elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Dentro da administração pública, nós temos mais pessoas jurídicas de direito público? Sim, na administração pública indireta, nós temos as autarquias. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Fundação pública, vocês sabem, existe uma certa discussão na doutrina. Normalmente, fundação pública é pessoa jurídica de direito público. No âmbito federal, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Elas respondem
objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Pois bem, quem mais responde nos termos do parágrafo 6º do artigo 37? Diz este parágrafo 6º: as pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. Pergunto para vocês, dentro da administração pública, nós temos pessoas jurídicas de direito privado? Sim, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas espera um pouquinho. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas todas elas prestam serviços públicos? Não. Empresa pública ou sociedade de economia mista, ou presta serviço público ou explora atividade econômica. Por exemplo, empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, presta serviço público, serviço postal. A empresa de Correios e Telégrafos responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, nos termos do parágrafo 6º. Agora, cuidado, pode cair na prova de vocês. E a Caixa Econômica Federal? Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, mas ela não presta serviço público. Ela explora atividade econômica. Então lembre-se, é sempre a Caixa que cai na prova. A Caixa não se encaixa no parágrafo 6º do artigo 37. Ela responde como se fosse uma empresa privada, nos termos do direito civil. Pergunto ainda para vocês, dentro da sociedade, nós temos mais pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos? Sim, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Elas não fazem parte da administração pública, mas elas fazem o papel do Estado. Então, nesse caso, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Por exemplo, imaginem que em pleno Jornal Nacional, o William Bonner começa a falar um monte de mentiras a respeito do professor Carlos André. Um monte de inverdades. O Carlos André, nesse caso, vai ajuizar uma ação pedindo uma indenização contra a Rede Globo. Lembrem-se, a Rede Globo é uma concessionária do serviço público de rádio e televisão. A Rede Globo responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Claro isso, pessoal? Todo mundo entendeu? Segunda parte importante para lembrar do parágrafo 6º do artigo 37. A pessoa jurídica só responde pelos danos causados pelos seus agentes se o agente público estiver nessa qualidade, no desempenho de uma função pública. Se ele está fora de suas atribuições, então, nesse caso, não será a pessoa jurídica que irá responder pelos danos causados pelos seus agentes. Por exemplo, eu sou advogado da União, tá? E eu dou aula ali na Faculdade de Direito de Curitiba, ali na Uni Curitiba. Os alunos sempre me convidam ali, sábado e domingo, para jogar futebol. Eu normalmente não vou, tá? Eu jogo muito bem futebol, mas normalmente eu não vou. Porque no dia a dia eu tento ser uma pessoa atenciosa, tento ser uma pessoa educada. Mas eu não sei se eu acabo confundindo esporte com simulação de guerra e eu acabo me transformando numa pessoa violenta. Se alguém me der uma entrada um pouco mais dura, vou dar um carrinho no pescoço do sujeito. Tá? Não vai ter outra. 100 quilos de pura travessura no pescoço do sujeito. Né? Então eu evito. Mas vamos imaginar, final de semana, vai professor, vai jogar futebol? Tá bom, fui jogar futebol. O aluno não gostou da nota, me deu uma entrada mais dura. Deu uma paulistinha, deu um tostão, não vai ter outra. Né? Voadora no pescoço do sujeito. Né? Pergunto para vocês, a família do Decujos pode pedir uma indenização contra a União só porque eu sou advogado da União? Não. Naquela situação, naquele fato, eu não estou no desempenho de uma função pública. Eu respondo civilmente, criminalmente, sozinho. Claro essa ideia? Diferente se eu estou numa audiência. Eu estou numa audiência e acabo discutindo contra a parte, né? Veja aqui, doutor, está aqui no processo, ele é onde? Eu, pá! Né? Quebrei o nariz do sujeito. Daí podem responsabilizar a União. Colocou um louco como seu representante. Não tem condição. Para fechar essa parte, pessoal, lembrem-se, é assegurado o direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa. Então lembrem-se, a pessoa jurídica, ela responde objetivamente. Agora, para exercer o seu direito de regresso
contra o agente público, contra a pessoa física responde subjetivamente. Tem que demonstrar que essa pessoa agiu com dolo, teve a intenção de causar o prejuízo, ou agiu com culpa em sentido estrito. Foi negligente, imprudente, imperito no seu agir. Então, nesse caso, é muito comum eles perguntarem na prova: como é que você vai cobrar este valor do servidor? Lembrem-se, de acordo com a Lei 8.112/90, e vocês sabem muito bem, a Lei 8.112/90 vai cair na prova amanhã, de acordo com o artigo 122, parágrafo 2º, para cobrar esse direito de regresso do agente responsável, no âmbito federal e no âmbito civil, precisa de uma ação regressiva. Será necessária uma ação regressiva. Bom, pessoal, vocês estão notando aqui o seguinte: você vai responsabilizar uma pessoa jurídica pelos atos praticados pelos seus agentes. Um ato praticado por uma pessoa física acaba acarretando a responsabilidade da pessoa jurídica. Nesse caso, como vocês sabem, vocês estudaram na parte de organização administrativa, nós aplicamos a teoria do órgão. Lembram da teoria do órgão? Os atos praticados pelos agentes públicos são imputados diretamente à pessoa jurídica. Tem um exemplo que eu sempre utilizo, quem já teve aula comigo sabe, né? O tanque do exército dirigido ali, o blindado, né? Normalmente quando tem alguém que é militar, não gosta que eu fale tanque, né? Porque diz que no exército nós não temos tanques porque é para lavar roupa. Nós temos blindados, carros de combate, tá certo, né? Então, soldado dirigindo o carro de combate acaba batendo, abalroando o veículo de um particular. O particular não vai ajuizar uma ação contra o soldado, porque não foi o soldado que bateu o blindado no seu veículo. Vai ajuizar uma ação pedindo uma indenização contra a União, a pessoa jurídica. Então, a figura do órgão, meus amigos, vocês sabem, é muito importante. E é muito comum eles perguntarem já em provas objetivas, nessas provas preambulares: qual é a grande diferença entre órgãos públicos e pessoas jurídicas? Simples. Só as pessoas físicas ou jurídicas têm personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Capacidade de exercer direitos, contrair obrigações, assumir responsabilidades. Só as pessoas têm personalidade jurídica. Órgão é a repartição interna de uma pessoa. Órgão não tem personalidade jurídica. E o pessoal normalmente gosta ali, quando eu conto um exemplo, baseado em fatos reais, para você lembrar bem dessa matéria, né? É muito importante, até algo automático, você fazer uma associação pessoa jurídica, pessoa física. As pessoas jurídicas são formadas por órgãos, as pessoas físicas são formadas por órgãos. Então, nesse caso, lembre do seguinte, né? Até um caso aconteceu comigo, uma vez eu terminei a aula um pouco mais cedo, antes de ir para casa, passei ali na locadora, peguei um DVD, né? E daí fui para casa, né? Cheguei lá, vou pedir alguma coisa daquelas revistas delivery, né? Aquelas revistas estão cada vez melhores, né? Parece até fumaça ali da foto, né? Da comida, né? Daí eu me apaixonei por um prato. Você nota que a pessoa tem problema com comida quando ela se apaixona por um prato. Era um yakisoba de frutos do mar, né? Daí eu pensei assim, poxa, eu vou pedir, né? Prato caro ali, tu sabia que era início do mês, estava sobrando uma graninha, vou pedir, né? Liguei lá, eu sempre gosto de brincar com os lugares que eu ligo, né? Então, sempre digo assim, é daí que tem a melhor comida de Curitiba. O pessoal normalmente entra na onda. Uma vez eu caí do cavalo, uma vez eu liguei, falei, é daí que tem a melhor comida italiana de Curitiba? Sabe o que me responderam? Não sei, acho que tem melhores. Daí eu caí do cavalo, né? Mas daí eu liguei lá, né? Falei, não, vou ligar lá, vai dar tudo certo. Falei, é daí que tem a melhor comida, era chinês o restaurante. É aí daí que tem a melhor comida chinesa de Curitiba? Ele falou, é aqui mesmo, né? Eu perguntei, e vem uma quantidade generosa, né? Ele falou assim, olha, comem bem de 2 a 3 pessoas, né? Tá ali frutos do mar, as minhas filhas não iam comer, minha mulher não ia comer, mas daí bateu aquela queredeira, eu disse, vem, né? Chegou um tacho lá em casa, né? Daí eu cheguei, não, vamos nos servir. Não fui comer diretamente ali, me servi num prato, comecei ali a comer, tal. Chegou num ponto, meu estômago disse, chega, eu não aguento mais. Eu falei, eu não vou congelar, né? Também não ia jogar fora, saiu caro. Daí eu lembrei, órgão não tem vontade.
Órgão não tem personalidade jurídica. Quem manda é a pessoa. Botei tudo para dentro. Tá? O sistema ainda poderia ter entrado em colapso, graças a Deus, não deu nada de errado. Mas lembrem disso para a prova. Órgão não tem personalidade jurídica. Meus amigos, ponham na cabeça o seguinte. Amanhã vocês vão para disputar uma vaga. Lembre-se até, tem uma frase que eu gosto muito do José Mourinho, técnico do Real Madrid. Ele sempre diz, se não fosse para ganhar, eu não teria vindo. Ponham isso na cabeça. Amanhã vocês vão para conseguir essas vagas. Ponto final. Sei que cada um de vocês fez um sacrifício, principalmente no final de semana. Fazer revisão de véspera é sacrifício que a gente faz para conseguir algo melhor nas nossas vidas. A gente deixa muitas vezes a família de lado, deixa os amigos, né? Sempre amigos, vamos sair e tal. Ah, não, tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar. Então ponham na cabeça, esse sacrifício que vocês fizeram, amanhã será recompensado. Não fique pensando, eu não estudei toda a matéria, eu não estudei todo o programa. Ninguém estuda todo o programa. A gente estuda aquilo que a gente consegue, a gente estuda aquilo que a gente pode. E eu tenho certeza que vocês fizeram a sua parte. Então amanhã, pessoal, chegar de cabeça erguida para passar na prova. Lembro até que na época da faculdade tinha uma frase também muito bacana que o pessoal falava em outra situação, mas aqui se encaixa perfeitamente. Só os leões permanecem na arena. Os cristãos já foram devorados. Vocês são os leões. Vocês aguentaram o curso até o final. Amanhã vocês vão passar na prova. Obrigado pela atenção de vocês. Sucesso! Pera aí, só fazer um agradecimento público, mais uma vez, ao meu amigo Marcos Bittencourt, reiterando que, se dependesse das nossas disponibilidades, ele estaria em todas as turmas, porque os alunos realmente gostam bastante das aulas dele, né? Mas, como disse, ele tem toda uma grade ocupada e veio aqui dar uma dica para vocês. E, mais uma vez, brigadão, né? Ó, as meninas bateram recorde no meu celular ali, cara. Bateram recorde no Aquaplay.